Isso aí. Então, vamos dar sequência ao nosso estudo de quarta-feira do Budismo com Atitude. Vamos começando, né? São todos e todas bem-vindas. E como é que vocês estão? Tudo bem? A gente está progredindo devagar, estamos indo com calma para a gente ir, né? Praticando, interiorizando esses conteúdos todos à medida que a gente avança. Mas se tiverem dúvidas ou quaisquer questões, vocês fiquem à vontade para falar, e se eu não souber responder ou ajudar, e a gente recorre à nossa professora mestra, né, a G, tá bom? Vamos, antes de tudo, começar com as nossas preces, né, com as preces iniciais. E vamos encontrar, então, uma postura de corpo confortável, alinhar bem o corpo, o tronco, né, relaxar os ombros e a face. E ontem foi o dia de Guru Rinpoche, dia auspicioso para nós, praticantes do budismo tibetano, especialmente. Então, vamos aproveitar esse momento inicial para nos conectar com o coração e mente de Guru Rinpoche, aspirando, solicitando a Ele que nos apoie no caminho do Dharma, nas práticas, que a gente consiga realizar a mente do Guru, alcançar a iluminação. O nosso coração tomado por fé, devoção e confiança nos ensinamentos do Buda, nós fazemos as preces iniciais. Prece de 7 linhas. 1. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Cid e está cercado por uma hoste de muitas dakines. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Orgen Yogi No Jansan Pema Gesardon Pola Yatsen Chogi No Drupne Pema June Jesudra Cordo Kandro Mampeko Keki Jesudak Drupki Jingi Lapchi Sheksu So Guru Pema Siji Orge Yogi No Jansan Pema Gesardon Pola Yatsen Chogi No Drupne Pema June Jesudra Cordo Kandro Mampeko Keki Jesudak Druki Jingi Lapchi Sheksu So Guru Pema Siji Refúgio Bodhicitta, no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Tsochi Chodan La Jancho Bardo Dami Japsochi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drula Pentir Sanje Drupasho Sanje Chodan Tsochi Chodan La Jancho Bardo Dani Japsochi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drola Pentir Sanje Drupasho.
Bom, feitas as nossas preces iniciais, onde nós preparamos nosso coração para o estudo, né? Nosso coração e mente para o estudo, a gente vai começar assistindo o vídeo do Lama, o finalzinho, o tempo final do vídeo do Lama em Bodh Gaya. Ele vai falar um pouco sobre Tonglen, né? Que é a parte que a gente começa hoje a ler e tentar compreender no estudo. Então, vamos ouvi-lo. Ah, deixa eu compartilhar o som, pera lá. Se o som não sair para vocês, por favor, alguém abre o microfone e me sinaliza. So you go directly from realization of emptiness. Tá ouvindo? Tá. The realization of the dreamlike nature of reality, the realization of yourself as being an illusory being with no core, no essence. You're not intrinsically even a sentient being. You are empty of being a sentient being. It's only a convention. It's a conceptual designation. Going directly from there to Donglen, attending to the suffering of any other and taking it upon yourself, attending to any other and offering them the best you have, your virtue, your goods, your virtue, everything you offer. And everyone you attend to, you're breathing and you're breathing. Aline, você pode botar 0,75? É aí mesmo, Aline, velocidade de reprodução, isso. Se você puder abrir a tela, colocar em tela cheia. Aí vocês conseguem ver a legenda se eu boto em tela cheia? Conseguem? Tá bom. Qualquer coisa, me falem, tá? Por favor. Então, vamos lá, seguir. Voltei um pouquinho. Sentient being. It's only convention. It's a conceptual designation. Going directly from there to Donglen, attending to the suffering of any other and taking it upon yourself, attending to any other and offering them the best you have, your virtue, your goods, your virtue, everything you offer. And everyone you attend to, you're breathing and you're breathing out. You're linking your Donglen practice, your restoration itself, practicing Donglen even with regards to yourself, taking upon the suffering that you will experience in the future. Let it ripen now, and offering the joy that you have, offering this to others. And so he goes directly from teachings on emptiness, ultimate bodhicitta, to very simple teachings on bodhicitta. Very simple. Donglen. But that'll take you all the way. With that kind of background, the renunciation, the shamatha, the vipassana, the realization of emptiness of mind, you don't need now an elaborate approach to developing bodhicitta. Donglen will take you all the way, so that it becomes spontaneous. And you see anyone suffering, and you actually long, oh, might that ripen on me? It would make me so happy if that ripens on me. And whatever joys, bounties, possessions, and so forth, virtues, merit, oh, I'm so happy to give away. So happy, release without attachment. Because it's your joy to give it away. You know. So that's how he goes to ultimate and relative bodhicitta. And the rest of the 7-point mind training is just to, to nurture that. To nurture that, to synthesize, to let the whole focus of your entire practice be on the cultivation of ultimate and relative bodhicitta. It's single-minded, single-pointed focus. There's the essence, never waver, never stray, never forget, never be distracted. This is the core of all of Mahayana Dharma. This is the core of the path to enlightenment. And so the steps 3, 4, 5, is all about that. Focus, focus, focus. Here, self-cherishing.
is the root of all suffering. Self-grasping, the root of all suffering. Know who your real enemies are. Know who your real friends are. It's cultivation of ultimate and relative bodhicitta. Dharma gets very simple. Dharma can be enormously elaborate. You can study it for 30 years and have only a teaspoon from the ocean of Buddha Dharma. But it can also be very simple. Let your whole practice be ultimate and relative bodhicitta, and you're always on the straight track to enlightenment. And then the final two points out of 7 are really all about cultivating a way of life that protects your cultivation of ultimate and relative bodhicitta. It's advice. Avoid this type of behavior. Engage in this type of behavior. It's like with monastic vows. Like, it's like with monastic vows. If you become a monk with the aspiration to achieve liberation, to practice ethics, samadhi, and wisdom, what do you have all those precepts for? Fully ordained monk, 253 precepts. Novice monk, 36 precepts. What are those all for? What are all those rules and regulations, those precepts, those vows for? To protect you. To protect you. Your practice of ethics, samadhi, and wisdom is like your garden. This is what will take you to the fruition of enlightenment, of liberation and enlightenment. But you need protection. So your ethics, your vows are like the rabbit fence. It's the fence around your garden so the other animals don't come in and eat up all your garden, your fruits and vegetables. And so ethics, all the precepts, all the advices on conduct, all to protect us, our practice, so that it doesn't get eroded and stealed away or robbed away by misconduct. So that's the whole of the 7-point mind training. It's quite interesting. Ethics comes at the end. And right towards the beginning, after the preliminaries, comes immediately perfection of wisdom. So we see this is a very steep path, but it's a magnificent path. And I received this 40 years ago. I've taught it many times. And what I find remarkable, and this is where we'll end, what I find remarkable, having taught this again and again over the last 40 years, how many people who are very fresh to Dharma, who have very little faith or knowledge, are introduced, and Wabi is a wonderful example of this. I think when you first came, you said this is your first book. Commentary 7-point mind training, hardly any background. But there are people in this world right now, in this contemporary world, with little or no understanding of Buddha Dharma, and I've seen this again and again, that introduced to the 7-point mind training, and it just speaks right to the heart. Whatever their worldview, their beliefs, their occupation, they're wealthy, they're poor, they're powerful, they're weak, whatever they are, it goes right to the heart. And that becomes your home. And then you receive more teaching. And what I found is, like, I've been to, especially in train stations in India, sometimes you get one of those plates that has little compartments. Here's a compartment for dal, here's a compartment for the sabji, here's for the rice. But everything has a place, right? And so this 7-point mind training, it's like a plate with 7 categories. And what I have found, I'm not a great scholar, but I've received many teachings, is that whatever the teaching is, whether it's Vajrayana, whether it's Theravada, it's Pali Canon, it's Mahayana, sage generation, whatever it is, I found the 7-point mind training is a tray. When there's always a place for it already, you'll find it, a place to put it in any of the 7 points. So it's a context, a holder, I would suggest. Now you see whether it's true. But whatever teachings we receive from Buddha Dharma, whether from the Shravakayana, the Pali Canon, Mahayana, Vajrayana,
Whatever you see whether it doesn't fit in the 7-point mind training. And then you see, aha, now I have a framework in which all the teachings fit. They all have a place, and you see how they all interrelate. So this is really magnificent. If you're going to start with one teaching, I don't think you can do better than the 7-point mind training. The Lamrim is fantastic, but this is complementary. And what I found for people like ourselves, many of us being relatively well educated, relatively intelligent, and looking for some really smart Dharma, not just calling on faith and belief and obedience. There's nothing wrong with that. But for myself, I know that would not have been enough. Give me something smart. Give me something intelligent that is fully contemporary and absolutely authentic to the Buddhist teachings. And that's what Atisha gives us here, the 7-point mind training. So there are many Tibetan Lamas, Westerner and Asian, Tibetan, Nepalese, Mongolian, and so on, who have this lineage. It's not hard to find. But if this gives you some inspiration to go deeper into this teaching, I say the door is open, and it truly is a magnificent teaching. So I have published many books, but 2 books on 7-point mind training, just out of my deep admiration, my deep faith, and so deep faith in Atisha. He was like, if I have a background in science, we think of Galileo. He was the scientist. He did everything that you would hope for a scientist. He developed the technology, he was an experimenter, he made observations, he was a mathematician, he made hypotheses. He was the first scientist. He was everything you could ever want a scientist to be. And he started the scientific revolution. I would say everything you could ever want a Mahayana teacher to be. Atisha was everything. He was the Bodhisattva, he was the great scholar, he was the great Siddha, he was a great translator, he was a great writer, he was a great debater, he was a great teacher. He had everything. If you're looking for a guru, don't look any further than Atisha. He's the guru of gurus. He brought everything together, of Nagarjuna and Asanga, tracing back to the Buddha. So Namo, Namo, Namo to Atisha, the Lama of Lamas. And this is why he's revered in all schools of Tibetan Buddhism. They all adore him, with no sectarianism. They all press palms. Oh, Atisha, such a great blessing to the people of Tibet, and now by way of Tibet, to the whole world. So this is all of that I've shared with you this afternoon is simply an expression of my reverence, my faith, my love and devotion for Atisha and for his teaching. So. Muito bom, né? Ouvir dando essa explicação e esse amor, essa devoção, né? A mim, pelo menos, inspira ainda mais, né? E aí, nesse finalzinho do vídeo, ele fala um pouco, né, sobre o Tonglen, que é esse aforismo que a gente entra agora, né? Esse tópico que a gente entra agora na nossa leitura e contemplação. Mas ele traz também um elemento que a gente ainda vai ver a partir do ponto 3 do nosso livro, né? Que são as práticas para a gente adotar na vida, né? As práticas de transformar a diversidade em caminho e todas as condutas que vão nos apoiar no nosso caminho, de forma que a gente não escorregue nas más condutas, nas ações equivocadas a partir das aflições mentais, né? Mas todos esses movimentos, essa forma de conduta, essa forma de ser e estar no mundo, elas servem para nos proteger, né? Para que a gente não se perca realmente do principal, que é essa realização da vacuidade, a bodhicitta absoluta, e a bodhicitta relativa, que é bondade amorosa e compaixão, Tonglen, né?
E é isso que a gente vai praticar agora. Tudo bem? Alguém quer comentar? Não? Então vamos praticar. A gente começa esse tópico com uma prática escrita pelo Lama que eu vou ler, né? Eu vou lendo devagar e a gente vai fazendo essa prática guiada, todos nós juntos, a prática de Tonglen, tá? Então encontrem uma postura confortável, uma posição de corpo que te permita sentir um estado de relaxamento, mas ao mesmo tempo com uma postura estável, equilibrada, uma clareza mental, a mente vívida, o corpo desperto. E antes de tudo, a gente posiciona o corpo, sentando bem apoiado sobre o quadril, alinhando a coluna, relaxando os ombros, abrindo suavemente o peito para que a respiração flua de uma forma mais livre. E aí vamos recolhendo a nossa atenção de todos os objetos externos. E a atenção vai se assentando no seu corpo. E aí, com gentileza e suavidade, você pode relaxar a musculatura do rosto, soltando todo e qualquer esforço. Relaxe os ombros. Tome 3 respirações suaves e profundas. A prática do Tonglen, dar e tomar, utiliza o poder da imaginação para nos conectar com realidades que estão além da experiência imediata. A bondade amorosa é o componente de dar desta prática, e a compaixão é o componente de tomar. Então, comece trazendo à sua mente, com a maior nitidez possível, um ser amado ou uma comunidade de pessoas por quem você se interessa profundamente e que esteja sofrendo. A causa do sofrimento pode ser física, psicológica, social ou ambiental. Sinta empaticamente o sofrimento dessa pessoa ou desse grupo de pessoas. Imagine-se experienciando o peso de sua adversidade. E agora, nos olhos da sua mente, distancie-se um pouco e ofereça a aspiração, que você possa se sentir aliviado desse fardo e que essa adversidade amadureça sobre mim. Seja qual for a aflição ou a adversidade, física ou mental, imagine que você remove o desespero, a aflição e a dor dessa pessoa.
Imagine o sofrimento na forma de uma nuvem negra sendo removida do corpo e da mente da outra pessoa e sendo atraída para o seu coração. E imagine que à medida que o sofrimento é canalizado para o seu coração, essa pessoa se sinta gradualmente aliviada. E assim que essa nuvem escura penetra em seu coração, imagine que ela se encontra com seu próprio autocentramento, visualizado como uma esfera de escuridão, e que em um instante a nuvem de sofrimento e seu autocentramento se extinguem mutuamente, sem deixar nenhum vestígio. Agora imagine todo o seu mérito, prosperidade, felicidade, todas as bênçãos que recebeu no passado, presente e futuro, como uma poderosa fonte de luz branca, brilhante, que emana de seu coração na direção inversa. Imagine esses poderosos raios de luz que se projetam e permeiam a pessoa com a aspiração. Tudo o que há de bom em minha vida, posses, minha felicidade, minha boa saúde, minhas virtudes do passado, presente e futuro, ofereço a você. Que você fique bem e feliz. Que seus maiores anseios e suas aspirações mais profundas sejam realizados. Imagine que a luz da virtude e da felicidade começam a permear as pessoas que você trouxe à mente. E imagine que seus desejos e aspirações mais significativos estão sendo realizados. Embora essa luz flua de seu coração, ela flui sem qualquer impedimento e não se esgota. Sua fonte é inexaurível. Agora, concentre-se em uma pessoa ou grupo de pessoas que, por delusão, age de forma prejudicial a si mesmo e aos outros. E mais uma vez, pratique tomar esse peso para você.
Imagine a delusão ou outras aflições mentais, como a raiva, o ressentimento e o desejo, e faça brotar a aspiração. Que você seja aliviado do terrível fardo da delusão e da aflição. Imagine que as aflições mentais, sob a forma de uma nuvem escura, são removidas dessa pessoa e são trazidas a seu coração, onde, mais uma vez, são aniquiladas juntamente com seu próprio autocentramento. E assim como fez antes, imagine-se enviando toda a sua virtude, sua compaixão, sabedoria e generosidade, sob a forma de uma luz branca radiante e purificadora, que permeia essa pessoa ou grupo de pessoas com a aspiração. Tudo o que há de bom em minha vida, eu ofereço a você. Que suas aspirações mais significativas sejam realizadas. Imagine que isso de fato acontece vividamente. Agora, expanda a prática de Tonglen, tomando todos os sofrimentos e aflições mentais e enviando todas as suas virtudes e bondade. Deixe sua mente percorrer todo o seu ambiente, em todo o mundo, focando um indivíduo, uma comunidade ou uma nação, um após o outro. E com cada inspiração, imagine-se tomando todo o peso do sofrimento e das fontes de sofrimento. Com cada expiração, imagine raios de luz branca emergindo do seu coração, uma luz de cura, de graça, de bênçãos, que ilumina o que quer que sua mente alcance. Traga sua consciência para seu próprio corpo e imagine que a luz branca radiante da virtude e da alegria que emana de seu coração preenche todo o seu corpo. Imagine seu corpo completamente preenchido por essa luz. E
que ela, então, transborda por todos os poros de seu corpo em todas as direções. E para finalizar a nossa prática, nós dedicamos os méritos. Pelo mérito desta prática, possam todos os seres sencientes se libertar do sofrimento e das causas do sofrimento. Que o anseio mais profundo de cada ser seja realizado. Então, cada um a seu tempo, vai retomando o movimento do corpo e a interação com o ambiente. Tudo bem? Tudo bem? Darcy, Ana, Paulo, Márcio, Anete. A prática de Tonglen para vocês é uma prática tranquila? É mais difícil do que as outras? Tranquilo? Eu Eu tenho acho um feito. desafio. Desculpa, Nete. Não, desculpa você que começou. Então vamos Eu, por. eu tenho feito o Tonglen, eu coloquei para eu fazer sábado e domingo. Eu faço a segunda parte da meditação no Tonglen. Eu já faço isso há algum tempo já. Acho que tem um aplicativo que a Giane, inclusive, ela tem gravado algumas coisas. E tem algumas práticas de Tonglen lá, vários tipos de práticas de Tonglen. Nós já fizemos também com ela uma vez, uma do Lama, Alan. Mas eu percebo que, no meu caso, ao longo do tempo, passando de tanto você praticar, fica mais fácil você fazer, principalmente com as pessoas que você tem dificuldades. Então, com essas pessoas que você tem dificuldade para você desejar, isso tem sido cada vez mais fácil para mim. Para algumas pessoas, porque eu tenho algumas eu repito, né? Uhum, Até, não sei, eu acho que é uma coisa muito interessante. Hoje mesmo eu lembrei dele, eu estava no hospital veterinário com o meu gatinho, e muitas pessoas ansiosas, com muitos animais doentes, então eu tentei usar, porque a fala que você pode usar o Tonglen em qualquer momento que você sim, tiver, em qualquer situação que você tiver. Eu acho que isso também é válido. Você sente assim que sua energia vai de fato para outra pessoa, acalma. sim.
a outra pessoa. Eu tenho gostado de fazer. Que bom, você já leva para o mundo, né? À medida que a gente vai fazendo, né, criando essa, desenvolvendo essa familiaridade também com a prática, ela vai se tornando mais natural, né, que a gente vai quebrando essas barreiras iniciais, né, a gente vai realmente desfazendo essa reificação, dissolvendo essa reificação, que é um dos impeditivos para a gente conseguir fazer essa prática, né, para muitas pessoas, né, que a ideia de tomar o sofrimento do outro para si, para algumas pessoas gera uma certa aflição, sabe? E aí esse é um aspecto interessante da gente observar, porque a gente observar assim, o quanto nós reificamos aquele ser, aquela pessoa, e o quanto nós reificamos a nós mesmos, né? O quanto nós reificamos essa nossa noção de sofrimento e desse eu aqui que sofre, ou daquele, imagina que eu vou tomar o sofrimento desse ser abjeto para mim, de forma alguma, né? Então, isso pode acontecer, e é assim mesmo, né? Faz parte do nosso caminho, porque a gente ainda não realizou a bodhicitta absoluta, né? A gente não está repousando na vacuidade, assim, né? Então, realmente a gente tem esses elementos todos que estão presentes. Quando a gente imagina o outro, a gente imagina a partir dessa lente dual, né? E aí isso pode ser, para muitas pessoas é um aflitivo imaginar, né? Mas a gente vai falar sobre isso mais um pouco ainda, creio eu. Vamos ouvir a Ana ou o Paulo. Então, eu vou falar no início, essa prática de Tonglen, eu imaginei, por exemplo, o meu irmão, que eu tenho uma paixão, acho que ele é um bodhisattva, porque ele tem muitos problemas, inclusive físicos, e ele trata, ele tem um coração assim de ouro, que eu não sei se eu teria tanta generosidade como ele tem por tudo que ele passa, né? E aí na hora que eu estou imaginando que todas essas aflições, porque não são aflições mentais, são aflições físicas, né? Física. Então você pensa, meu Deus do céu, eu vou pegar tudo isso para mim e, meu Deus, porque a aflição mental, você disse, não, que toda essa ansiedade, que toda, porque a minha irmã estava junto, possa eu pegar e voltar. Mas quando você vê as aflições do corpo, aflições pesadas do corpo, aí você fica pensativa. Eu fiquei pensativa, né? Tipo, nossa, não é brincadeira não, né? Trazer, sei lá, uma coisa poderosa dessa, né? Mas é tudo, eu sei que é uma, né? Mas para mim aconteceu assim, dessa maneira, assim. É interessante, né, Ana? E isso é uma coisa comum, assim, não é só você, sabe? Esse tipo de aflição surge, porque quando a gente, para muitas pessoas é isso mesmo. Você imagina quando a gente toma o sofrimento do outro, seja ele de que esfera for, né, física, mental ou que for, espiritual, enfim, a gente imagina que aquilo vem para a gente e a gente passa a ter aquele sofrimento, né? Na ideia inicial, assim, quando eu estou trazendo para mim, então eu vou ficar com esse sofrimento e ele vai deixar de ter. É como se a gente fosse ficar para a gente, né? Mas não é aí, né? É claro que assim, você sabe que não é, mas eu digo na hora Eu da gente sei. sentir, né? Quando a gente, na experiência do sentir, porque o treinamento da mente aqui, para a gente, esse aspecto também que a gente vai compreender, e a gente já compreendeu isso, né? Quando nós trazemos para a gente o sofrimento do outro, né? Não é que a gente vai ficar com ele para nós. Uhum, eu sei. Cognitivamente a gente já entendeu, né? É, Mas na hora da prática é isso, né? Isso se transformar na nossa prática, essa compreensão, ela passar a ser a nossa experiência, né, da prática. E isso é com treinamento, a gente vai desenvolvendo isso com treinamento, percebendo o quanto é difícil, e a gente segue praticando, como a Anete disse, né? Segue fazendo, fazendo. E aí a gente chega uma hora que isso vai ruir, assim, vai dissolver, né? Essa ideia de que a gente está pegando para a gente o sofrimento do outro. Muito bom. obrigada. Imagina, imagina. Cris, por favor. Então, eu também, né, senti muita aflição no começo dessa prática, mas
Porque a gente fica nessa coisa mesmo que você falou, dual, né? Eu e o outro, então eu vou pegar o do outro, trazer para mim. E uma coisa que me ajudou é que não existe o eu e o outro. É uma coisa só, né? Então, Tá? qualquer sofrimento é nosso também, né? É, O nosso é do outro também, né? Porque nós somos uma coisa só. Então, isso que me ajudou, sabe? A apaziguar meu coração. Porque eu fiquei, nas primeiras vezes, me deu até dor de cabeça, porque eu fazia bastante força para, né? E eu tenho muita dificuldade em, assim, imaginar, sabe, imagética, uhum, né? De imaginar a luz, eu tenho muita dificuldade nisso. Mas quando eu tenho compaixão por mim mesma e não me exigir que isso seja feito de tal forma correto, porque eu quero as coisas sempre certinhas, né? E não tem isso, né? não. Não tem isso. Então, tudo isso vai ruindo, foi ruindo de acordo com o que eu pensava, né? Então, é isso que me ajudou um pouco. Que bom, Cris. É assim mesmo. A gente sente essas angústias e o esforço, né? É uma coisa que marca muito as nossas práticas, especialmente quando são práticas que não são tão, entre aspas, né, fáceis para a gente. São mais desafiadoras, assim. E aí a gente emprega nela um esforço, uma atenção que eu tenho que fazer, que eu não estou dando conta, ai, mas isso vai ficar para mim. Então, quando a gente perceber esse esforço, vamos tentar, sabe, soltar o esforço, relaxar a mente, deixar a mente acalmar na respiração, sabe, para a gente voltar para o elemento da prática. Porque o esforço não vai ajudar a gente em nada, né? Vai gerar dor de cabeça, dor aqui, dor ali. E aí não vai ajudar, não vai ajudar a gente. Então, sempre que a gente se perceber agarrado nesse esforço, assim, é importante a gente tentar soltar, deixar esse esforço de lado. E essas práticas discursivas, né, onde a gente usa a imaginação, porque, por exemplo, nas práticas de quiescência, as práticas de chamata, a gente vai acalmar, né? Então, a gente vai atenuar o fluxo mental, né, o fluxo de pensamento, vai tentar cada vez mais pacificar esses movimentos internos para alcançar um estado de, não de silêncio ainda para a gente, né, mas de menos movimento possível. Então, a gente vai decantando esses eventos mentais. Já nas práticas de Vipassana, que a gente vai realizar a sabedoria a partir da realização de Vipassana, né, das práticas analíticas, a gente usa o pensamento, né, a imaginação, porque a gente vai usar esses elementos para investigar, para analisar. A gente refinou a nossa atenção em chamata, e aí a gente pega essa atenção refinada e direciona para os objetos que surgem, o corpo, os sentimentos, os fenômenos, e investiga, né? Quando isso surge aqui, onde é que isso está? De onde que isso vem? Para onde que vai? Né? Então, a gente vai usar isso e investigar. E aí a gente vai ter um movimento da mente, né? Investigando, analisando. É um aspecto, é uma prática discursiva, né? A gente vai ter esse movimento da mente empregado, direcionado para algo que vai nos conduzir a uma liberação, né? A realização de que nada existe por si só, de forma inerente e independente. E aí a gente passa além disso, a gente usa esse mesmo poder da imaginação para imaginar essa possibilidade infinita de gerar benefício para todos os seres, os infinitos seres. Então a gente ainda não tem essa capacidade, né? Nesse momento, a gente não tem ainda de liberar o sofrimento de todos os seres, de todos os reinos, de todos os universos, não tem ainda. Mas a gente imagina, né? E no poder da imaginação, a gente pode. A gente é capaz no poder da nossa imaginação. E quando a gente realizar a mente búdica, né, quando a gente alcançar a iluminação e nos tornarmos de fato bodhisattvas, aí a gente vai ter esse poder porque ele opera em uma outra dimensão de experiência, né, que não é essa que nós temos aqui. Mas enquanto a gente não chega lá, a gente usa a imaginação para ir treinando, para ir desenvolvendo isso pouco a pouco, onde nós estamos, né? Eu penso que é por aí, pelo que eu ouço, entendi. Ah, o Paulo. Eu quero tocar num outro aspecto do que a gente tem visto com você,
que é assim, no mundo onde a gente tem uma enxurrada de informações de tudo que é lugar, 500 mil mensagens belíssimas às vezes, mas aquilo vem e vai, né? Vem e vai. Aí nessa conduta que você traz de parar, meditar sobre cada frase, é outra maneira, né? Uma forma belíssima de a gente realmente parar em cada frase dessa e assimilar melhor, né? É uma forma da gente usar nosso tempo, nossa energia, nossa atenção para uma coisa positiva, né? Que vai fazer bem para a gente, pro nosso mundo pessoal, para nossas pessoas próximas e para o mundo de uma forma coletiva e global, né? É porque a nossa atenção ela é capturada por muitas coisas ruins, muitos sofrimentos, e a gente usa a nossa imaginação para muito sofrimento também, né? Cultivando umas aflições, nutrindo umas aflições na gente que não faz sentido. E aí, pelo menos por um tempo, a gente deixa de cultivar usar a imaginação para cultivar essas aflições e direciona a imaginação para nutrir essa possibilidade muito mais abrangente, né, de fazer coisas boas por nós e pelos outros. No fim, tudo é imaginação, né? Mas a gente escolhe usar ela para fazer uma coisa melhor, né? Bom, vamos seguir um pouquinho na leitura do livro? Então, a gente já fez aqui a prática. Aqui. Na prática budista tradicional, começamos a prática de Tonglen focando a nossa mãe. Por exemplo, um lama em um monastério tibetano budista começava a ensinar o Tonglen pedindo que os monges se lembrassem da bondade de suas mães no tempo em que estavam em seu útero, das dores do nascimento, do cuidado amoroso dado na infância, quando eram seres totalmente desamparados, de quando ela estava presente em todos os momentos de necessidades. Nossas mães cuidam de nós como se fôssemos os mais preciosos de todos os seres. Visualizar a mãe nesse primeiro passo da prática de Tonglen apresenta um problema para muitos ocidentais. Muitos deles pensam em seus pais de forma pouco elogiosa, ou até mesmo como fonte de todos os seus problemas emocionais e preocupações. O Tibete tradicional não era livre de dificuldades familiares, mas o padrão era haver laços muito profundos e amorosos com os pais. Nas culturas budistas, as crianças são encorajadas a olhar os pais com um profundo sentimento de gratidão e respeito. Os pais são a fonte desta vida humana de tempo livre e oportunidades que, na perspectiva budista, é a base da prática espiritual para encontrar a felicidade que se procura desde tempos imemoriais. Os budistas têm muitas meditações com foco na bondade especial dos pais. No Ocidente contemporâneo, os filhos, e até mesmo os filhos adultos, frequentemente se concentram nos defeitos de seus pais. Os tibetanos admiram a civilização euro-americana por muitas razões, mas ficam espantados com a maneira pouco civilizada que nos referimos e tratamos nossos pais. A intenção da prática de Tonglen é começar com a pessoa mais fácil, a pessoa por quem naturalmente sentimos mais amor e carinho. Na cultura budista, essa pessoa seria a mãe. Na cultura ocidental moderna, essa primeira pessoa mais fácil pode ser substituída. Seja como for, comece a prática de Tonglen com uma pessoa fácil, amada ou amiga. E a partir daí, avance para o amor incondicional pelos seus pais. Mesmo que seus pais tenham sido agressivos ou pouco amorosos, é possível nutrir um sentimento de gratidão por qualquer coisa boa que lhe tenha sido dada e aceitar o resto com perdão. Isso não é fácil, mas nós todos, incluindo os pais, somos seres imperfeitos que sofrem com as aflições mentais. Praticar Tonglen com os pais leva muitas pessoas a grandes avanços na prática. O objetivo aqui é abrir nossos corações incondicionalmente, em especial para nossos pais.
Os ensinamentos budistas reconhecem que a primeira vítima de um comportamento digno de desprezo é a própria pessoa que o manifestou. O desafio é reconhecer que a única resposta apropriada ao comportamento agressivo é a compaixão. Se você tem pais que foram menos do que ideais, traga-os à mente com todas as suas falhas. Imagine-se trazendo o sofrimento deles ao seu coração e dissolvendo-o com a aspiração, que você possa se libertar. Como na prática budista tibetana tradicional de Tonglen, concentre-se em sua mãe, lembrando de sua bondade, e abra as portas do afeto do seu coração. Os tibetanos se concentram mais na mãe do que no pai. A mãe geralmente passa mais tempo com as crianças e muitas vezes é mais carinhosa. Imagine-se trazendo todo o sofrimento de sua mãe e suas causas para o seu coração. E imagine-se oferecendo a ela todas as suas posses, virtudes e felicidades, sem reservas. Faça a mesma prática para o seu pai. É bom ajudar as pessoas materialmente ou com amizade e proteção. Esses presentes são úteis em momentos específicos da vida. Na tradição budista, o maior presente de todos é oferecer o Dharma, porque esse é o meio de aliviar o sofrimento desde a sua fonte e de encontrar a felicidade genuína. Imagine-se oferecendo à sua mãe tudo o que ela precisa no âmbito material. E então imagine-se oferecendo a ela o Dharma. Se ela for cristã, ofereça o Dharma cristão. Se ela for judia, ofereça o Dharma judaico. Imagine que oferece à sua mãe o Dharma mais apropriado. A prática de Tonglen pode realmente aliviar o sofrimento da outra pessoa, mas o verdadeiro critério do sucesso nessa meditação é a atenuação do nosso autocentramento e o desenvolvimento do amor e da compaixão em nossos próprios corações. Muitas gerações de budistas, desde a época da Índia Antiga até os dias de hoje, têm se dedicado ao Tonglen como sua principal prática pela vida toda. Geshe Ngawa Darge, que sabia da minha atração especial pela atenção plena à respiração, me disse: a consciência da respiração é uma boa prática, mas unir cada respiração ao Tonglen tem um mérito infinitamente maior do que simplesmente observar as sensações táteis da respiração. Cada respiração torna-se significativa quando você se imagina tomando o sofrimento dos outros e oferecendo-lhes sua alegria. Então, vamos dar uma pausa aqui. A gente já entra depois no outro subtítulo. E aí, Cris, por favor. É uma dúvida que eu tenho. Eu queria saber, por exemplo, você pode praticar Tonglen com pessoas que já foram? Ai, desculpa. Pode, Cris? Pode? Pode. Lembra que essas pessoas que partiram desse corpo, né, do corpo que elas, físico que elas manifestavam, esse fluxo de consciência, esse fluxo mental segue, né? Então, onde quer que elas estejam, se elas manifestavam aflições, enquanto nesse corpo que você conheceu, se tinham aflições que não foram purificadas, essas marcas mentais, elas seguem, né? Você pratica Tonglen tomando para si esse sofrimento e as causas deles, delusão, ignorância, desejo, apego, e purificando, né? Devolvendo todas as suas virtudes, alegrias, né? Esse é um aspecto interessante para mim, pelo menos que eu já ouvi várias pessoas comentando assim da dificuldade de relação com pai ou com mãe, né? E aí, tendo nascido e crescido em diferentes culturas, isso tem um lugar diferente na nossa experiência, né? Para os ocidentais, realmente é uma coisa muito comum ter essas dificuldades, esses atritos, divergências com pai e com mãe. Desde jovem, né, adolescente é comum, mas a gente segue ainda, né? Até a vida adulta, reproduzindo, não, mas segue com essas dificuldades, essas aflições, né? Então, a gente olhar para isso também é uma coisa importante, né? E purificar isso em nós, né? Tem um aspecto que eu acho super importante da gente considerar, contemplar também nesse aforismo aqui,
que quando a gente toma, reconhece o sofrimento e as aflições do outro, a gente toma isso pra gente, né, para purifica, toma esse sofrimento pra gente, que o outro fique livre, a gente olha para esse ser que está em sofrimento, manifestando essas ações equivocadas, e aí a gente não se fixa na ação equivocada, mas nessa pessoa que é composta por experiências maiores, mais amplas, né, e mais e múltiplas, que fizeram ao longo do tempo que ele se manifestasse dessa forma. Então, a pessoa que se manifesta de uma forma equivocada, na maioria das vezes, eu posso dizer com quase certeza que é sempre, ela está imersa num profundo sofrimento, porque se ela não estivesse sofrendo, ela não ia fazer mal para ninguém, né? Ela tem uma delusão operando, uma ignorância operando ali também o tempo todo, ela está defendendo uma identidade, né? Ou se apegando a coisas que ela acha que vai trazer uma felicidade duradoura. E aí a gente olha para essa pessoa e reconhece que ela está agindo a partir dessas aflições. E aí, quando a gente reconhece isso, eu acho que é mais fácil a gente desejar, né, que ela se libere realmente dessas causas de sofrimento. Porque se a gente se ater somente a um fato específico, uma atitude específica da pessoa, pode ser mais difícil da gente conseguir desejar que ela fique bem e feliz. Mas se a gente expande o nosso olhar e reconhece que o que faz ela agir dessa forma são aflições, delusão, uma delusão operando constantemente, a ignorância completa, aí acho que fica mais fácil da gente desejar, né? Que ela seja feliz de verdade. Porque para ser feliz de verdade, só fazendo as coisas boas, assim, né? Não dá para estar agindo de forma equivocada, fazendo mal para os outros e pensar que vai ser feliz assim. Eu acho que a gente vai ampliando essa nossa visão, né? Abrindo um pouco mais essa lente para ver as pessoas nesse contexto muito mais amplo no qual elas operam, né? E que foi moldando essas atitudes, essa visão de mundo que ela manifesta nesse momento. Isso pode nos ajudar, seja com pai ou com mãe, com irmão ou com irmã, com conhecidos, com desconhecidos, com os seres lá de longe da gente, que a gente vê fazendo tanta coisa ruim para tantos outros seres, né? E a gente vai ampliando a nossa visão e abrindo o nosso coração para compreender e desejar realmente que essas pessoas superem essas aflições que causam tanto sofrimento para elas e para os outros, né? Faz É que é sentido? difícil, né, Aline? É difícil a gente, por exemplo, eu estou com um amigo que está com um problemão aí, e ele é super praticante do Dharma e tudo, mas no auge, né, vamos dizer assim, do furacão, é difícil, né, você acalmar a mente, né? É, É, é sim, é bem difícil, né? E você querer transformar a diversidade em caminho, mas é difícil, é é, muito difícil, né? Pelo menos nesse começo da gente aqui. é difícil sim, Cris, com certeza. Por isso é um treinamento, né? Que a gente vai gradualmente fazendo, né? E refazendo, estuda de novo, lê de novo, ouve o lama e ouve de novo. Porque é realmente, é muito difícil. Há quantas vidas a gente opera nesse condicionamento, né? Com essas marcas mentais que a gente tem. Há quantas vidas, né? Isso é muito forte em nós, né? Essa visão que a gente traz. E então é difícil mesmo. Mas a gente segue, né? Pouco a pouco a gente vai desfazendo um nozinho aqui, amolecendo o outro ali. E quando as aflições elas chegam assim, muito intensas, quando é uma afliçãozinha mais leve, a gente ainda dá, né? Ai, eu tô muito bem, ó, como eu sou uma praticante maravilhosa, né? Tirei de letra. Aí quando vem uma daquelas, né? Duras, difíceis, aí a gente vê, bom, não é tão fácil assim, né? Mas serve para a gente observar também, por mais que a gente não tenha lucidez para lidar com elas de uma forma sábia, né? A partir da sabedoria. Mas a gente consegue ver. E aí eu acho que isso tudo serve de elemento material para o nosso caminho, para nossas práticas. E aí, quando alguém perto de nós está passando por isso, mesmo que seja um praticante ou não, um praticante do Dharma do Buda, né? Às vezes a gente não tem muito o que dizer ou fazer, mas só de ser uma presença ali, de escutar, né, com o coração, com a mente, o ouvido atento, só de ser uma presença já é uma ajuda, né?
Ana ou Paulo, por favor, podem falar. Essa é realmente sua maneira de colocar as coisas é muito clara e faz assim todo sentido para gente, para eu, né? É, colocar não na ação da pessoa, mas se você for ver que aquela pessoa está sob uma aflição, porque ela também quer ser feliz, você coloca a ação dela sobre um outro aspecto, né? E aí até você consegue reconsiderar, né? E as coisas são mutáveis. Hoje aconteceu uma coisa que eu fiquei muito feliz, porque eu cheguei para a minha irmã, que eu tenho uma dificuldade mais ou menos, ela é meu professor, não é só meu professor não, do Paulo também, porque ela é aflitiva, ela põe cada um aqui para remoer. E aí mas eu sei que ela trabalha no espiritismo, o Dharma dela e as, né? Existe desde criança que ela é assim meio desfocada. Mas e aí eu falei com ela, porque meu cunhado é uma pessoa cientista e ele ia fazer uma aula inaugural lá no Rio de Janeiro e eles não se bicam. E a PUC lá do Rio é bem próximo do apartamento. Eu falei, vai lá representar, né? Encher a bola dele um pouco, mas né, aquele atrito, aquela. Pensa assim, faça uma boa ação, né? Eu faço muita boa ação. Eu disse assim, bom, fazer. Aí eu fiquei quieta, porque eu tô aprendendo a ficar quieta, sabe? Eu tô aprendendo a ficar quieta, sabe? E aí eu falei, bom, tá certo, né? Aí depois eu soube que aí ela falou que ela foi com meu irmão na aula inaugural em que ele, cientista, apresentando lá as coisas e tal. E ela falou que estava. Aí disse assim: Nossa, que evolução, minha irmã, porque fazer a bondade ou a boa ação por uma pessoa que a gente gosta ou a gente, né? Mas fazer para uma pessoa que a gente já tem uma rixa, né? É uma coisa assim que eu acho que traz muito méritos. Eu fiquei muito feliz com ela também, né? Quer dizer, ela saiu do meu congelamento com relação a ela, que ela não consegue, não pode, e ela conseguiu, pôde, e isso me trouxe uma grande felicidade, assim, Que por maravilha. mim e por ela. Que maravilha, Ana. Muito bom esse relato, né? Como é especial a gente sentir, né? E de alguma forma o seu movimento gerou esse movimento nela também, né? A sua fala, por mais que você tenha ouvido, ela tenha recusado, você silenciou, não insistiu, mas certamente você ficou lá nela, né? É muito legal, né? Da gente ver isso. E o mais legal é como a gente se sente, né? Você se sente feliz, né? Por você e por ela. Isso é muito especial. Nossa, eu me senti muito feliz, assim, porque eu pensei que eu fiquei em silêncio, porque realmente não ia falar mais nada. Se fosse outra época, mas aí eu fiquei em silêncio. Aí eu acho que aquilo lá ficou lá na cabeça dela, sabe? E Certeza. aí foi muito bom. Tenho certeza que ela está muito feliz agora também. Muito bom, muito bom. Essas pessoas, né? São maravilhosas, porque elas apontam para a gente também onde a gente está autocentrado, né? Se gera uma aflição, uma inquietação, o que que é isso que eu não estou dando conta, né? Essa pessoa tão difícil. Mas não é o É, outro, né? Porque o outro com certeza tem as é, dificuldades. Mas a forma dele desperta em mim isso que eu preciso olhar e trabalhar, né? é. Maravilhoso. E Muito ele está bom. querendo ser feliz também da maneira dele, né? É equivocado, como todos nós, mas, É, né? uns têm uns equívocos grosseiros demais, né? Outros vão mais sutis, e outros pensam que tem a razão absoluta de tudo. Mas aí a gente olha para esses seres todos e reconhece, né? As aflições que estão agindo aqui e ali. Aí a gente deseja isso, né? Quando a gente toma do outro essas aflições, né? Essa delusão latente que está operando nele. Porque quando a pessoa está agindo de forma equivocada, é completa delusão, né? Completa. Aí a gente toma para a gente a delusão, que é a causa do sofrimento.
e dissolve isso, que quando ele conseguir se liberar dessa forma de operar, de ilusão, né, ignorância, apego, desejo, ele vai conseguir se manifestar de uma forma mais imbuída de sabedoria e que gera benefício para os outros, não aflição, né? Sim, Muito sim. bom, maravilhoso. Vamos seguir mais um pouquinho, que o Lama vai trazer para a gente uma falazinha ainda aqui sobre a gente combinar os dois, né, o dar e o tomar, com a respiração. Acho que vale a gente ler mais esse tópico para a gente seguir com isso durante a semana. Aí a gente pode fazer esse movimento na prática formal ou no encontro com as pessoas no mundo, como a Anete falou que fez lá no Hospital do Pet, né? Isso é muito útil, porque isso é uma das coisas que a gente vai usar quando a gente estiver lá, né, nos capítulos adiante aqui, a gente vai usar essa forma de estar no mundo, praticando. O Dharma vai permear a nossa ação, né, nosso movimento no mundo. Então, essa é uma forma da gente levar com a gente o Dharma para nosso encontro, né, com os seres do mundo inteiro. Combina os dois com a respiração. O significado da próxima linha do texto é combinar os aspectos de dar e de tomar do Tonglen com a respiração. Mais especificamente, na inspiração, imagine-se tomando o sofrimento, e na expiração, imagine-se oferecendo toda a sua alegria. Em seu comentário sobre este treinamento da mente, Dilgo Khyentse Rinpoche comentou que no Tibete, quando as pessoas ganhavam alguma experiência na prática de Tonglen, sua compreensão ficava turva e sentiam que seus obscurecimentos aumentavam. Ele aconselhou que, se isso acontecesse, não deveríamos desanimar, pois isso é uma indicação de que a prática está funcionando. Essa perturbação mental não será duradoura. Se achar que sua mente realmente tomou para si o sofrimento dos outros, fique apenas presente com o sofrimento, sem se agarrar a ele e nem se identificar com ele. Além disso, ele disse que, embora seja difícil, não evite praticar com pessoas maldosas, desejando que se livrem das terríveis aflições que causam tanto sofrimento para elas e que fazem tantas outras pessoas sofrerem. Isso é exatamente o que se busca na prática de Tonglen. A principal referência para essa prática é, mais uma vez, o clássico de Shantideva, o Guia do Modo de Vida do Bodhisattva. Quando perguntaram a ele por que deveríamos aumentar o peso de nossos próprios problemas, tomando o sofrimento dos outros, ele respondeu: se o sofrimento de muitos desaparecer por causa do sofrimento de um, uma pessoa compassiva deveria induzir esse sofrimento para o seu próprio bem e para o bem dos outros. Shantideva está nos dizendo isso, então a gente vai praticar, né? Se o sofrimento de um exaurisse o sofrimento de uma gama de pessoas, o ser compassivo, um bodhisattva, né, traria para si esse sofrimento, para que todos os outros ficassem livres do sofrimento. E a gente toma para a gente, porque a gente tem esse poder, né, de dissolver esse sofrimento em nós. Isso é muito, muito lindo, né? Muito, muito inspirador. Tudo bem, gente? Então, vamos seguir mais um pouquinho. Ainda temos 15 minutinhos antes do fim. Se tiverem dúvidas, eu Tá acho que bom. essas partes aqui tem. Quem quer falar? Eu Sim, vou sim, Paulo. aproveitar para observar o seguinte, que a nossa prática diária, né, de estar olhando com atenção, começa a mostrar quantas coisas aflitivas surgem na nossa mente, com coisas simples, pequenas, uma coisinha fora do lugar, uma bobagem qualquer, e como isso tudo está tão forte em mim, eu vejo, né? E se você não tem essa atenção, isso tudo passa desapercebido. E com essa atenção, eu vejo que, mesmo assim, com todos esses conhecimentos, você precisa de um tempo para digerir, para assimilar e dissolver essas afliçõezinhas pequenas. Quem dirá as grandes, né?
Mas é uma coisa boa, né? Porque a gente conseguir observar isso na operação do dia, no correr do dia, é muito bom, porque antes, né? Imagina um tempo atrás, isso acontece e a gente não percebe. Uma aflição, uma irritação, não sei o quê, não sei o quê, isso vai o dia todo. E aí vai arrastando uma coisa, encadeando na outra, né? Que às vezes a gente vira uma bola gigante de raiva ou de irritação, de inquietação, por causa da somatória dessas pequenas coisas que vão acontecendo no dia, né? E que são completamente desnecessárias muitas vezes, né? Por puro condicionamento a gente se aflige, muitas vezes. E aí, ter essa capacidade de olhar para isso e falar, faz menor sentido eu estar irritado com isso, né? Faz menor sentido eu estar chateado com isso, né? É libertador. Muito bom, vamos só mais um tópico então. Daqui a pouco a gente termina o livro de tópico em tópico, né? 3 objetos, 3 venenos e 3 raízes da virtude. Essa linha sugere uma prática simples, mas muito transformadora para a vida ativa. 3 objetos refere-se às 3 categorias de pessoas: pessoas de quem você gosta, pessoas de quem você não gosta e pessoas neutras. Em contato com esses 3 tipos de pessoas, os 3 objetos, né, 3 venenos são despertados em nós. As pessoas de quem gostamos despertam o veneno do apego autocentrado. As pessoas de quem não gostamos despertam a aversão. E as pessoas neutras provocam indiferença. As 3 raízes da virtude surgem quando neutralizamos os 3 venenos: o apego autocentrado, a aversão e a indiferença. Essa é uma prática para lidarmos com todos os tipos de pessoas, mudando os padrões mentais para nos libertarmos do apego, da aversão e da delusão da indiferença, permitindo que a virtude surja. Por exemplo, quando você vê um comportamento repreensível e experimenta a resposta automática de aversão, em vez de julgar, pratique imediatamente Tonglen. Combinar os dois com a respiração. Significa que com a inspiração você envia o desejo que essa aflição possa ser trazida para mim e que você se liberte dela. E com a expiração você envia o desejo que você possa experienciar tudo o que há de bom na minha vida. As 3 raízes da virtude levam ao crescimento dela. Através de uma espécie de alquimia emocional, o apego é transmutado em bondade amorosa, a aversão é transmutada em compaixão e a indiferença é transmutada em equanimidade calorosa. Muito lindo isso também, né, gente? Porque a gente vai usar isso, né? Os 3 objetos, as pessoas que a gente encontra no mundo. E a gente tem essas 3 cestinhas de categoria, né? Desse eu gosto, então esse merece ser feliz. Esse eu detesto, que ele sofre bastante. E esse para mim não fede nem cheira, tanto faz, né? A gente divide o mundo, as pessoas, os seres, nessas categorias, né? Então são os 3 objetos que a gente vai olhar para eles. Esses 3 objetos vão despertar os 3 venenos. Apego autocentrado naqueles que eu gosto, quero para mim. A aversão daqueles que eu detesto, não quero nem perto. E a indiferença por aqueles que tanto faz. Quando a gente perceber isso no nosso contato no mundo, percebeu e imediatamente lança a mão da sua arma poderosa, Tonglen, né? E vai lá. Essas aflições amadureçam em mim. Inspira e traz para você essas aflições, essa delusão desse ser equivocado. E expira que você usufrua, viva, receba a minha felicidade, as minhas virtudes. A gente faz isso, né? E aí a gente desperta, né, as 3 raízes das virtudes. Bondade amorosa, que vai cortar na raiz o apego autocentrado, né? Compaixão, que vai cortar pela raiz a aversão. E a equanimidade, que vai cortar pela raiz a indiferença. A gente usa tudo isso que a gente falou hoje, né, na prática de Tonglen, associando essa prática com a respiração, inspirando, toma o sofrimento para a gente, e expirando, direciona a esse ser todas as nossas virtudes, nossos méritos, tudo que a gente tem de bom, para que esse ser seja feliz. E a gente vai fazendo esse movimento. Encontrou esses seres no mundo, sentiu esses venenos, planta as raízes das virtudes. E esse é o convite que fica para a semana, para a gente experimentar isso na interação com o mundo.
Sim, Roberto, pode falar, por favor. Olá. Tudo Vocês não bem? acham que o Tonglen parece um pouco Metabávana 2.0? É, Porque a Metabávana não precisa muito da não inerência, porque você imagina e tenta cada vez mais fácil para as pessoas que você gosta, depois os indiferentes e as pessoas que você tem alguma aversão. No Tonglen, precisa ter um pouco de, pelo menos o cheiro da vacuidade, da não inerência, né? Porque você imagina, você vê aquele sujeito com um problema enorme, físico-psicológico, e aí você puxa para você. Se você não tem pelo menos um cheiro de que aquilo, na verdade, você pode funcionar muito mais como um filtro do que realmente puxando, parece que você está botando uma pedra enorme em cima de você, que você vai. Eu tenho essa impressão, porque mas ambas estão é, naquela classificação de pacificar relações, né? Que são uma coisa muito importante no caminho. Mas me dá essa impressão de que, na verdade, uma precisa um pouco mais de já ter algum insight sobre a não inerência ou sobre a vacuidade, com certeza, com né? certeza. Tanto que aqui no treinamento da mente, ela vem depois das práticas de realização de vacuidade, né? Aqui no nosso treinamento, nesse livro que a gente está estudando, a gente começa com as preliminares, depois a gente é lançado lá para cima, para a bodhicitta absoluta, né? É a realização da vacuidade. Quando a gente realiza a vacuidade, não tem essa mais, né? Não tem um eu inerentemente existente, não tem um outro inerentemente existente, e naturalmente não há nem eu e outro, né? Isso tudo surge nessa relação com o emergente. E a partir daí, a gente vai agir, se mover no mundo a partir da bodhicitta relativa, que é bondade amorosa, compaixão, Tom Glenn, né? 2.0 da Metabhavana, como você diz. Mas é isso, né? Tá unido, né? Essa prática, ela tá unida com a sabedoria da vacuidade. Então, isso é a nossa realização, né? É compaixão, Mahakaruna, compaixão limitada, né? Como o Lama chamou, a grande compaixão, compaixão intolerante, como, né? Vários nomes, quem quiser chamar, de mãos dadas com a sabedoria, senão a gente é arrastado para o sofrimento. Então, a gente já tem um vislumbre da vacuidade. Vamos pensar? A gente já tem a realização da vacuidade, só pensar por enquanto, porque se não tem, a gente não vai ficar autocentrado achando que tem, né? Autocentrada aí mesmo que ela passou longe. Então, essa sua colocação está super correta, é isso mesmo. Darcy, por favor. Eu venho estudando budismo há uns 18 anos, mais ou menos, assim, péssimo aluno e pior praticante. E venho estudando também um filósofo chamado Ken Wilber, em paralelo. Eu estou fazendo a revisão de um livro que vai ser lançado ano que vem. E ele fala, basicamente, que ele chama de waking up, que é o despertar espiritual, né? E fala em growing up, que é o crescimento em diferentes linhas de desenvolvimento. Então, você pode ter um desenvolvimento cognitivo, um desenvolvimento moral, um desenvolvimento interrelacional, vários tipos de. Acontece é que esse conhecimento da psicologia do desenvolvimento só veio sendo desenvolvida nos últimos 100 anos. E, mais precisamente, a relação entre o despertar espiritual e essas outras linhas de desenvolvimento há aproximadamente 20 anos. Ou seja, a pessoa pode ter um despertar espiritual genuíno, mas ela vai interpretar esse despertar de acordo com o nível de desenvolvimento dela em determinada linha. Por exemplo, há 1.500 anos, não, há 2.000 e tantos anos, a gente tem o budismo. A gente tem mestres maravilhosos em comunidades maravilhosas onde existiam escravos. O budismo é o mais desenvolvido de todas as tradições. Então, assim, tem até uma brincadeira.
foram perguntar para um monge super realizado, Theravadin, o que ele achava em relação às mulheres. Aí ele estava falando, a gente está falando de sexismo. Ele falou: não, isso não tem problema nenhum para a nossa comunidade. Inclusive, nós estamos agora, inclusive, admitindo que a reencarnação das mulheres pode se dar em corpos de homens. Então, assim, você vê que você pode ter um despertar espiritual muito avançado, mas do ponto de vista de outras linhas de desenvolvimento, nós ainda temos. E isso eu não estou falando do budismo, eu estou falando de todas as tradições de sabedoria que foram mais ou menos, elas vieram à tona mais ou menos entre 2000 e 1000 anos atrás. E o nosso conhecimento, do ponto de vista da ciência, se deu há muito pouco tempo. E nós, budistas praticantes, não admitimos esse tipo de integração da ciência moderna nas nossas práticas convencionais. A gente tem algumas pessoas que são assim raríssimas, por exemplo, o Lama Alan Wallace, quando ele criou o Centro Contemplativo lá, ele colocou cientistas, colocou no board, né, para poder ter também essa integração, mas são raríssimas as, né? Então eu queria só mencionar para a gente não deixar de considerar essas questões quando elas passarem na frente da gente, porque senão a gente pode ser um iluminado e tosco ao mesmo tempo. As leituras vão sendo feitas a partir da lente que está operando, né? Seja do conhecimento ou da experiência, né? Mas hoje eu acho que tem muito mais cientistas envolvidos nessas pesquisas relacionadas a essas práticas mais profundas do budismo, da Si. Tem muito Não, mais, não, assim. não, eu não estou falando da ciência, da questão da neurociência e do budismo, não é exatamente isso. Ah, tá, É está. uma coisa muito mais profunda. É claro que a ciência está começando a se abrir para um pouquinho, mas é tão pouquinho que o professor Alan Wallace tira momentos importantíssimos em todos os retiros para acabar com o materialismo científico. Não Uhum, fosse a grande preocupação, nós estamos estudando Alan Wallace, né? uhum, Ele pega pesadíssimo, porque ele sabe que a ciência não admite, e, por outro lado, as tradições de sabedorias, as religiões institucionais também não. sim, Então, nós vamos continuar vendo guerras brutais entre budistas, por exemplo, e islamistas, islâmicos, em Mianmar. Vamos ver guerras sangrentas de católicos contra católicos, de budistas contra isso, contra aquilo, porque a gente também não se abre um pouco para o que está acontecendo mais modernamente, sabe? Eu acho que a uhum. gente tem eu adorei, foi uma das coisas que eu mais gostei em todos esses dias que a gente vem praticando juntos, foi o finalzinho do finalzinho do finalzinho da fala do Lama Alan Wallace hoje a respeito dos 7 pontos, dos 7 pontos que transformam a mente. Aham, Porque ele, sim. de repente, ele ilumina esse tipo de coisa, sabe? Uhum, Não sei, é só uma opinião. é. Ô, Darcy, Eu vou passar para a Aline uma entrevista de 2 horas e meia com um cara que fala pro- com bastante profundidade a esse respeito. Se você quiser achar que deve repassar depois, fiquem à vontade. Ou quem quiser me pergunte. Eu estou no meio dessa entrevista e estou no meio da revisão de um livro relacionado a essa entrevista. Tá bom? Maravilha. Darcy, o Geshe Pen de segunda-feira falou uma coisa tão, para mim, tão assim, reveladora, né? Quem estava lá deve se lembrar. Ele falou que
por exemplo, não adianta nada. O monge, ele vai para o retiro, na caverna, fica 3 anos praticando, ele abre mão de tudo, né? Acha que atingiu a iluminação. E aí ele chega lá no templo e fala: Vocês viram, eu fiquei 3 anos lá, fiquei meditando, abri mão de tudo. Só que ele não abriu, ele não atingiu a iluminação, que ele não abriu a mão da fama, dele se achar dignos de mérito, porque ele ficou 3 anos meditando. Então ele falou: a pessoa acha que conseguiu, mas ela não conseguiu. Há ali uma necessidade de ser reconhecido, né, por esse Isso, feito, ser porque reconhecido porque ele ficou lá 3 anos praticando, porque ele abriu mão de tudo, né? Então, mas ele não abriu mão do reconhecimento. Então, ele não atingiu a vacuidade, nem a iluminação, nem nada. Eu não preciso falar com vocês, nós que somos praticantes, dos escândalos que vêm acontecendo desde a década de 60, quando as tradições orientais chegaram no Ocidente, com professores budistas altamente desenvolvidos do ponto de vista espiritual e do ponto de vista moral e etc e tal, muito e cognitivo muito menos desenvolvido que os discípulos. Se vocês quiserem saber assim com mais detalhe, peguem o Dzongtsa Khyentse Rinpoche depois do escândalo do Sogyal Rinpoche no Rigpa Foundation. Ele foi para a Austrália, foi para a França, foi para a Alemanha, foi para todos os lugares conversar com os alunos para dizer para eles o seguinte: o que vocês não podem admitir de um professor, né? sim, Eu não, o que me lembro, ele não entrou em detalhes a respeito dessa questão da psicologia do desenvolvimento, mas ele, como teve uma criação bastante ocidentalizada pela vida, ele é o típico mestre que compreende perfeitamente que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. sim, mas aqui a gente precisa ter muito cuidado também, né, gente? Porque, primeiro, assim, para a gente pensar e refletir na nosso caminho, nas nossas escolhas, na nossa conduta, nas nossas práticas, o que nós estamos buscando, assim, de coração mesmo, sabe? Porque se a gente está buscando algo que nos traga elementos para questionar, a gente tem sempre que questionar, mas, assim, para se o motivo da nossa prática é uma busca de colocar em xeque a própria prática, a gente precisa rever a motivação, é o primeiro ponto, né? E tem um outro Ou aspecto. não, desculpa, ou não. Basta você colocar o livro do Trungpa, Materialismo Espiritual, na sua cabeceira, que você não vai ficar questionando muito sua prática. Então, Desculpa. mas é esse o ponto, né, Darcy, da gente olhar para a nossa motivação, porque se a gente for ver, ouvir os mestres, né, que estão nos ensinando, a gente ouve o Geshe Pende falando sobre as 37 práticas dos Bodhisattvas, se a gente vai ler o livro, o Lanrin, que ele falou e insistiu que a gente leia, se a gente vai ler aqui o Treinamento da Mente em 7 Pontos, qualquer texto clássico e que abranja todo o caminho, a gente vai ler isso, ele vai nos trazer orientações sobre como olhar para esse professor também e reconhecer nesse professor as qualidades de um professor. Porque não é só falar do Dharma para ser professor, né, um professor autêntico. Ele tem que ter qualidades. E nós, enquanto alunos, a gente vai, lógico, reconhecer, identificar, reconhecer e nos conectar com essas qualidades, esses méritos desses professores. E a partir dessa conduta, dessa que é uma confiança, gera uma confiança, né, da gente enquanto aluno para com aquele mestre, aquele professor, a gente vai seguir sob as orientações. E claro que a nossa prática, ela vai nos trazer elementos de questionamento sobre a nossa forma de ver o mundo, sobre as outras formas de ver o mundo, mas sempre com essa visão mais ampla, para a gente não se encerrar na nossa ideia do nosso desenvolvimento, como se ele fosse a verdade de todos os outros, dentre todos os outros, né? Então, essa é uma coisa importante da gente ter, mas, ao mesmo tempo, não se fechando também só na nossa prática e na nossa metodologia, né, que direciona a nossa prática, sem conseguir contemplar todo o resto também. Não no sentido de qual que é melhor, qual que é pior, mas é compreender que tudo isso está abarcado dentro dessa experiência humana e dessa busca humana pelo desenvolvimento espiritual e humano mesmo, enquanto seres mais elevados, capazes de fazer coisas melhores para a gente e para os outros. Então, é bom a gente ampliar esse olhar, né?
não se encerrar só em críticas, nem tampouco só em elogios, mas encontrar esse meio termo, né? Esse equilíbrio entre os dois extremos. Só um minutinho antes do Roberto. E Sim, dá sim. saber que a iluminação é inerente ao ser humano. Não fui eu que disse isso, Sim, foi o sim, Buda. sim. Então, não tem maior ou menor, é É, simplesmente nós ainda não reconhecemos. exato. Outros reconheceram. E isso não traz né? É, exato. Enfim, E não tem uma hierarquia, né? É horizontal, né? Não é vertical. Sim, Roberto? Eu acho que uma coisa que a gente pode confiar é que não tem como despertar sem ter bodhicitta, entendeu? Uhum. Então, se tem alguém que parece desperto e tal, e eu tô interpretando o que o Darcy falou no tosco de falta de bodhicitta, né? Quer dizer, não, porque às vezes. Porque tosco é uma palavra que pode ser muita coisa, né? E muitas. não, não. Grandes mestres do passado viviam em comunidades e tinham bodhicitta, nós sabemos disso, e conviviam com sexismo, com escravidão. A escravidão foi abolida entre 1700 e não sei o quê, e 1800 e pouco. O É, Brasil, há pouco tempo, enfim. sim. É que Então, É, só o fato de ter bodhicitta não garante que você não tenha a. Entendeu? porque bodhicitta também é uma palavra com valor semântico, cada um pode pensar uma coisa, né? Mas a bodhicitta absoluta, entendeu? Pelo menos pela minha compreensão, é a operação não dual. Então, a bodhicitta absoluta, a gente olha aqui como a relativa, que a gente vê outro e a gente não tem aversão. Aí você tem um monte de maneiras de você medir a relativa. A absoluta. Então, a absoluta é você chegar e realmente você ter uma cognição não dual. Vocês pensam, a gente tem uma cognição aqui. Aí você fala, olha, é possível eu não operar a minha mente através do filtro da separatividade do eu e eu vou continuar tendo um tipo de cognição. Eu falo, nossa, eu vou ter uma cognição não dual, não sou mais eu. Não, não vai, não eu no sentido separado. Isso é, na minha visão, o máximo que a gente consegue, como ser senciente, ter um cheiro do que seria despertar, né? sim, Porque aí você vai falar, eu agora eu consigo? Não, não consigo, eu não consigo nem lembrar as minhas outras vidas, que é uma coisa que tem gente que lembra e está longe de despertar, né? Vamos combinar que a Laia Virginana está no Sansara, entendeu? Então, então essas coisas assim, porque eu acho muito profundo a gente pensar o que seria uma cognição não dual. É porque a gente está tão acostumado na dualidade, né? Então a gente está tão acostumado, a gente e o outro, a gente está tão acostumado em reificar, porque aí a gente olha essas coisas, esses problemas todos, escravidão e tudo, a gente não vai ser indiferente, mas a gente vai ter um tipo de visão um pouco diferente. Você olha o sujeito e vê 200 vidas separadas que ele teve, você olha o outro, você vê. Muda um pouco, entendeu? Você fala, é. Aí o cara que é o algoz hoje, você fala, nossa, olha o que ele está contratando na próxima, nossa. Aí a raiva já não vem de uma forma natural, né? Você chega olha para o sujeito e fala: eu estou vendo o que está acontecendo, o que vai acontecer. tem um outro Então, eu tenho essa impressão. Acho que a gente podia usar como norte isso, entendeu? Oi? Uhum. Faz É sentido. bodhicitta e prajna. Então, as duas, em algum momento lá, sabedoria e bodhicitta, eu acho que, pelo menos, me parece. Maravilha. Antes de encerrar, gente, nosso tempo já estourou aqui faz tempo. É, eu acho também uma coisa importante da gente lembrar, assim, que os bodhisattvas, né, os Budas, eles vão agir no mundo, mas eles não vão consertar o samsara, né? Então, quando eles vivem numa sociedade que culturalmente tem hábitos e formas de organização, eles não vão lá quebrar toda essa organização e falar, não, não assim não está certo, vamos fazer desse jeito que é o certo. Não é assim que eles vão agir, né? Segundo nos dizem. E eu acredito nisso, né? Eles vão agir dentro do que é possível para aquela forma operante ali. De que forma eu posso ajudar a atenuar ou aliviar o sofrimento desses seres que estão aqui imersos nessa organização social, cultural? Porque se fosse assim, iluminou, é capaz de resolver definitivamente o sofrimento, eu acho que nem a gente estaria sofrendo, né? O Buda teria resolvido isso para nós lá 2.600 anos atrás.
Mas não é assim que funciona. Então, quando os seres realizados, Budas, Bodhisattvas, eles estão entre nós, agindo e nos orientando, eles não estão para consertar o sansara enlouquecido, mas para nos inspirar, nos motivar, né? Eu acho que esse é um ponto para a gente considerar, que eu acho que esse associado com o que o Darcy já trouxe, o Roberto acabou de falar, realização da vacuidade, Prajnaparamita e Bodhicitta, absoluta e relativa, a gente olhar para isso, mas não imaginar que o ser realizado vai chegar e resolver o problema do mundo, né? Então, eles vão estar operando nessas sociedades tão diversas, tão plurais e tão cheias de desafios, conflitos, de todas as formas. E dentro disso tudo, como é que eu posso ser útil para atenuar o sofrimento dessas pessoas? Ou de pelo menos algumas delas que estão abertas a ver e ouvir, né? Acho que isso a gente precisa trazer na nossa mente e no nosso coração a respeito desses seres, né? E pensando nisso, então, vamos dedicar nossos méritos antes que eles se esvaiam, antes que eles nos deixem. De jeito nenhum, né, gente? Bom, então é isso, com o nosso coração tomado de gratidão, de respeito por todos os ensinamentos, todos os grandes mestres que nos orientam, e por todos aqueles seres conhecidos e desconhecidos que estão em sofrimento, em aflições, de todas as formas, que todos eles, sem exceção, possam ser livres do sofrimento e das causas do sofrimento. Por esta acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar todos os seres. Por esta virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Eu adjenho Duda, Rogyamamatu Yunedro, Atikemalupa, Deisalagopacho. Muito bem, muito bem. Deixa eu dar uma